From our archives, the Billy Graham Classics. Agora eu quero que nessa noite você venha comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Marcos, capítulo 6, versículo 14. Estas palavras. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, pois nele se operam forças miraculosas, fazendo o mudo falar, o surdo ouvir e ressuscitando os mortos. E o rei Herodes ouviu sobre isso, e ele disse, João Batista ressuscitou dos mortos. Vocês cometeram um erro, não é Jesus Cristo, mas João Batista que ressuscitou dentre os mortos, aquele que eu mandei matar. Quando Salomé dançou na minha frente, e eu estava encantado com a sua dança e prometi até a metade do meu reino. E ela pediu a cabeça de João Batista para ser levada em uma bandeja. E eu me arrependi. Eu gostava de João Batista, embora eu não concordasse com algumas coisas que ele falava, especialmente quando ele me acusava sobre adultério. Mas eu não queria ter que matá-lo. Eu tinha feito uma festa e tinha muitos convidados, muitas pessoas grandes, e eu afirmei que daria até a metade do meu reino. Ela pediu a cabeça de João Batista, e então eu mandei que o carrasco fosse buscar a cabeça. E eu sei que ele ressuscitou dos mortos. Essa é a única explicação para esse homem que está pregando em todo o país e que se tornou famoso, e que muitos chamam de Jesus Cristo, mas na verdade é João Batista. Por que Herodes disse isso? Por causa da sua consciência. A consciência o estava acusando de que ele estava errado e era nisso que ele pensava de dia e de noite, na cabeça de João Batista em uma bandeja. Por quê? Uma garota tinha se apresentado, feito uma dança sensual para ele e conseguiu despertar as suas paixões mais infames. Você sabe que é um fundo de consciência nos Correios dos Estados Unidos? E que se você enganou o governo, a sua consciência te incomoda, você pode enviar para aquele fundo de consciência. No mundo inteiro, crianças pequenas sabem de certas coisas que cometem erradas. Quem disse isso para elas? Agora, quando o vento vem dessa direção, ouvimos os aviões porque o aeroporto fica bem do outro lado do estádio e eles passam voando baixo. E isso é maravilhoso, os efeitos sonoros para a pregação. Mas a consciência é o judiciário moral de uma alma. A consciência não estabelece uma lei, mas alerta para a existência de uma lei. Pense nisso um momento. A consciência te avisa que existe uma lei moral que é expresso verbalmente por Deus nos 10 mandamentos e por Jesus Cristo. Verbalmente por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Essas são leis. A consciência é colocada dentro de você para dizer a você, quando você está quebrando uma lei. A consciência está no coração de cada um de nós. Há uma pequena luz vermelha em seu coração, em sua própria alma. Quando o vermelho pisca, diz, não faça isso, você está errado. E a maioria de nós vamos contra a nossa consciência, vez após vez, em um momento, e isso vai nos pegar algum dia. Porque a Bíblia fala de vários tipos de consciência. Primeiro, há a má consciência. Hebreus 10, 22 diz, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e nossos corpos lavados com água pura.
Em outro lugar, a Bíblia fala sobre a consciência contaminada. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, no entanto, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Você pode ter uma má consciência e uma consciência contaminada. E aqui está a coisa que me abala, sobre as Escrituras. A mesma coisa que nos diz quando estamos errados, ela mesma se torna anestesiada. Como um pequeno sino que deveria tocar e nos dar a nota clara, tornando-se um som bem definido, mas é um som falso. É verdade quando você rejeita a voz da consciência, vez após vez, vez após vez, e então a voz da sua consciência torna-se contaminada e, tornando-se mal, te dá um sinal errado. Porque você vê que você se torna enganado quando você se aproxima de uma decisão. Porque você vê que sua consciência vai começar a chamar o mal de bem, vai chamar o bem de mal. Vai colocar a escuridão para a luz e luz para a escuridão e vai dizer que o amargo é doce e o doce é amargo. Aceitando o próprio mal. Quando você vai contra a sua própria consciência, depois do tempo, chega um momento em que você ultrapassa a linha que separava. Não vai mais ser confiável em tudo. Na verdade, ele vai levá-lo na direção errada. E quando você chegar a esse ponto, chegou uma situação muito perigosa na sua vida. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento do que é certo, já não resta mais palavras de arrependimento, pois a nossa consciência de pecado foi cauterizada. Há uma possibilidade de que você possa destruir a sua consciência. A Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo sobre a consciência cuja a mente foi marcada como um ferro que foi cauterizada, a sua consciência. A sua consciência, como um amigo e conselheiro, te confronta em forma de remorso e volta a falar de tantas formas diferentes. Pode até ser usado por espíritos malignos. Você vê, Deus coloca lá em seu coração para ajudá-lo e guiá-lo através desta vida. A sua consciência diz: não diga essa mentira. Disse para não ir àquele determinado local naquela noite. E você fez isso de qualquer maneira. Disse para você não desobedecer seus pais e você o fez. E assim você torna a sua consciência mais dura e mais insensível cada vez mais. Você vê que o Espírito Santo toca na sua consciência, trazendo a justiça e o julgamento. E o Espírito Santo usa a consciência para atrair você para o Senhor Jesus Cristo. E você diz não, não, não e não. E depois o seu coração se torna duro, duro, duro e duro o seu coração. Deus ainda te ama. Deus quer te perdoar. Ainda não é tarde para ninguém aqui nessa noite. Mas eu conheço pessoas, teólogos brilhantes, que dizem que há uma linha além da qual você pode ir e que você não pode mais ser salvo. Você se torna um reprovado diante de Deus. Tão resistente. Agora que eu saiba, a Bíblia nos diz que há um pecado para a morte. Também eu sei que Jesus falou sobre um pecado que não poderia ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E rejeitar totalmente a Cristo. Isso não pode ser perdoado. E eu acho que nós estamos falando sobre isso essa noite, que é muito perigoso, sensível e delicado. E eu conheço muitas pessoas que têm uma igreja, eles vão a uma igreja, eles foram batizados,
mas eles nunca realmente se encontraram como Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eles estão em perigo de perseverar os seus corações em não ouvir mais as suas consciências e não ouvir a voz do Espírito Santo. E se você pode vir a uma reunião como essa, ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, entrar, cantar e pregar, e isso não toca no seu coração, cuidado. Porque você vê que pode se tornar endurecido pelo pecado. Temos tanto evangelho agora na América, na televisão, no rádio, igrejas, e eu agradeço a Deus por cada uma delas. Eu não me importo com o que eles fazem para levar as pessoas a Jesus Cristo. Mas o perigo é que ouvimos tanto o evangelho que entra por um ouvido e sai por outro e não se aloja no coração. E nós não nos aprofundamos nisso, como Odin Bartz disse há um momento atrás cantando sobre ser tão profundo entrar em nosso coração, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. E eu estou cantando, eu estou pregando, e nós temos muitas pessoas fazendo isso, dando aulas, escolas bíblicas, pregando em toda a cidade, mensagens expositivas, levando as pessoas através da Bíblia, ensinando a Bíblia durante a pregação. Porque isso ajuda as pessoas a crescer. Mas temos tantas pessoas que pensam porque elas são fiel à igreja e porque deram para a igreja e fizeram boas obras, elas vão para o céu. E a Bíblia diz claramente que você não pode ir para o céu pelas obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, nem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse trabalhar para o caminho da salvação, eu me mataria trabalhando dia e noite, e isso não seria possível. Eu estaria trabalhando, mas seria em vão, não é suficiente. Porque estou além da glória de Deus. E é por isso que Cristo foi para a cruz. Ele pagou a pena e o preço pelos nossos pecados. E Ele deu a vida eterna. E aqui está uma coisa interessante que aconteceu quando eu aceitei a Jesus Cristo. Isso vai acontecer com você. Você pode ter a sua consciência ressensibilizada. E sua consciência se torna como a consciência de uma criança pequena novamente. Eu não me considero um exemplo para tudo, de qualquer bondade. Eu não posso te dizer faça isso ou faça aquilo, faça assim, faça dessa forma, mas a minha consciência fala para mim imediatamente quando eu erro, quando eu peco. E eu acredito que um cristão que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua consciência fala. Ele é orientado, é dirigido, instruído e tem uma consciência que está livre de toda ofensa. O apóstolo Paulo disse: ter a consciência limpa, aquela pequena luz que Deus colocou em nossos corações. Agora a Bíblia fala sobre a consciência que convence, e sendo condenado por sua própria consciência, saiu um por um. E é claro que estamos falando da história da mulher que foi pega em ato de adultério e foi levada aos pés de Jesus Cristo. Ele está ensinando. E esses fariseus trouxeram essa mulher que eles pegaram cometendo adultério e Jesus estava ali. E eles disseram: você afirma ser um mestre diante de Deus? O que nós devemos fazer? Vamos apedrejar essa mulher? A lei manda apedrejar e matar. O que você diz? E Jesus escreveu no chão. Não sabemos o que ele estava escrevendo, talvez os 10 mandamentos, mas eles estavam lendo ali. Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Eles pensaram: quebrei o 7º mandamento, quebrei o 3º, quebrei o 4º, o 2º, porque nenhum desses líderes foi capaz de pegar a pedra e jogar. Isso porque eles também eram culpados. E a Bíblia ensina que todos têm pecado. Todos nós estamos longe da glória de Deus. Agora a Bíblia também ensina que a consciência não pode
curar a ferida que ela mesma aflige. Eu não posso lavar a mancha da alma. Não posso desfazer o passado, o pecado que eu cometi. Isso não é da sua conta, diz a consciência. O meu negócio é condenar. É a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição que nos salva dos nossos pecados. Só Cristo pode desfazer completamente e perdoar e dizer para a consciência, fique quieta, como ele disse quando o mar estava bravio há muito tempo atrás. E eu estou pedindo a você essa noite para vir ao pé da cruz e encontrar o perdão de todos os pecados passados. Eu estou pedindo para você vir à cruz essa noite e receber a vida eterna. E eu estou pedindo para você vir essa noite, enquanto você ainda pode ouvir a voz do Espírito de Deus, porque vê que há passagens estranhas na Bíblia que fala de Efraim, que se juntou aos seus ídolos, e Deus disse, deixe-o. Em outras palavras, Efraim está muito ocupado com seus brinquedos, deixe-o em paz, não o perturbe, deixe-o se divertir. A Bíblia diz que aquele que suporta o seu coração, sendo muitas vezes reprovado, de repente será cortado, sem remédio. E eu não pretendo saber todo o significado dessas escrituras. Não ouso ir além do ensino da palavra de Deus. Mas eu vou te dizer que isto é um aviso que está em toda a Bíblia. E eu me lembro da história que eles contavam há muitos anos atrás. Creio que era o Dr. Erg que contava essa história sobre um homem em Niágara. Que lá em Niágara existe um lugar chamado Ponto de Redenção. Esse homem tinha sido capaz de nadar o canal inglês várias vezes, então ele veio para a América e disse que vou nadar no rio Niágara, no ponto que eles chamam o ponto da redenção. Então uma grande multidão se juntou e ele começou a nadar poderosas braçadas. Um homem muito forte, um nadador rápido. E ele veio para aquele lugar que eles chamam de ponto de redenção. E ele acenou para a multidão. E ele mergulhou, nadou. Eles pegaram seu corpo lá embaixo no rio. Há um ponto além do qual você não pode ir. Há um ponto em sua rejeição de Cristo ou em sua negligência a Cristo. Um ponto além do qual você não pode ir, sem pôr em perigo a sua alma eterna. E eu vou te pedir essa noite para se render a Cristo. Vou pedir para que você venha e faça o que é muito simples. Você vê que Deus fez isso tão simples, que sem os instrução, o cego, o surdo, o mudo, os educados, pessoas de todas as raças em todo o mundo, podem fazer o que Deus pede. Ele apenas pediu para você acreditar, e essa palavra acreditar tem muito nela. Significa permanecer, depositar sua confiança totalmente em Jesus Cristo. Isso significa que você está disposto a arrepender-se de seus pecados, o que também significa uma mudança em seu estilo de vida e sua maneira de viver. A partir de agora, Deus é o primeiro. Não sua luxúria, não os seus ídolos, não o seu trabalho, mas Deus. E Cristo se torna o Senhor da sua vida, e você o recebe como o Senhor Jesus Cristo. Essa noite vou te pedir para fazer o que centenas de pessoas fizeram neste estádio durante essa semana. Vou pedir para você se levantar do seu lugar agora. Venha e fique na frente dessa plataforma dizendo, eu não tenho a certeza de que Cristo vive em meu coração. Eu sei que não posso suportar o que a minha consciência está falando nessa noite, mas eu decido deixar Jesus Cristo entrar na minha vida como Senhor e Salvador. Eu quero ter a certeza disso. Você se levanta e vem agora porque você vê aqui nesse estádio. Eu peço para que você venha na frente diante dos homens para reconhecer Jesus Cristo, senão ele não vai te reconhecer diante do Pai. Ele morreu publicamente por você. Eles riram de Jesus Cristo, talvez eles vão rir de você. Eles zombaram de Jesus Cristo porque ele estava fazendo isso por amor a você.
Agora você se levanta e vem e fica aqui, silenciosamente, pedindo a Cristo para vir ao seu coração, falar com você essa noite, porque você se sente perturbado. Você vem e fica aqui, depois eu vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você, vou dar-lhes literatura e você pode voltar para os seus amigos. Se você está com amigos ou seus pais, ou veio de ônibus, você se levanta e vem, eles vão esperar por você. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as dublagens do reverendo Billy Graham. Considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de dizer uma palavra para você que está nos assistindo pela televisão. Como você sabe, nós estamos aqui em Memphis, Tennessee. Cerca de 40 mil pessoas estão aqui essa noite. E centenas de pessoas estão vindo de diversos lugares do estádio para fazer um compromisso com Jesus Cristo. Você que está nos assistindo, você pode ter um encontro com Jesus aí mesmo, você pode encontrá-lo. Não importa se você está em um bar, em um quarto de hotel ou na sua própria casa. Você pode dizer sim a Jesus Cristo. Eu sei que Ele vai perdoar os seus pecados e vai limpar você de todo o mal, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que morreu por você. E eu espero que você vá à igreja no próximo domingo.